Ao vivo no Fórum, uma iniciativa do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, Ceará. Doutor Odorico, como você, como professor, médico e pesquisador, como que você entende as perspectivas de continuidade desta prática na educação básica e especialmente superior, você como professor universitário, seja no setor público ou privado? Essa pandemia, ela produziu no globo, né? Por isso que tem esse nome de pandemia, uma crise sanitária sem precedentes na história da humanidade nos últimos 100 anos. Então, isso é muito importante. É muito importante a gente entender, então, que para o controle dessa pandemia, você tem um conjunto de medidas farmacológicas e não farmacológicas. Professor Dorico, o que é medida farmacológica e não farmacológica? As não farmacológicas, inclusive, são aquelas que mais salvam vidas, que é o isolamento social, que é o lockdown, em alguns casos, como a China, eu acho que vai entrar para a história como a melhor experiência de enfrentamento dessa pandemia, e talvez o Brasil, os Estados Unidos, entrem como a pior experiência. E tem a experiência europeia, que não acreditou na pandemia, mas depois fez o dever de casa, tá certo? Mas, assim, com esse conjunto de medidas não farmacológicas, que envolvem, entre elas, o isolamento, o uso do álcool gel, a questão das medidas de segurança, a máscara, trouxe, dentro da crise sanitária, uma situação econômica muito séria, que é a questão do emprego, que é a questão do trabalho, né? E aí, sem dúvida nenhuma, colocou uma situação de mais de 4 bilhões de trabalhadores no mundo inteiro a se construir dentro das organizações, das estruturas, alternativas de trabalho do ponto de vista, digamos, remoto, né? No caso da educação, e aí foi uma coisa muito interessante, a nossa experiência, né, lá na UFC, né, a gente teve um momento que, inclusive, houve várias reuniões com os alunos e a gente só resolveu voltar às atividades, tanto da graduação, da pós-graduação, quando a gente construiu um consenso da comunidade universitária sobre isso. Porque também, nesse momento da pandemia, no que diz respeito ao trabalho remoto, ao home office, os conjuntos de nomes, ao teletrabalho que a gente está dando, algumas coisas elas se evidenciaram de forma muito forte. Primeiro, a desigualdade social, ou seja, a população mais vulnerável, a população mais pobre, foi a que mais sofreu. Essa pandemia não é democrática. Essa visão, porque o vírus pega o rico, o pobre, não é verdade. Quem mais morreu nessa pandemia foi a população mais pobre e mais vulnerável. E nessa perspectiva também do trabalho, foi quem mais sofreu. Ao vivo no Fórum, uma iniciativa do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, Ceará.